Questão 20. Um dos aspectos fundamentais para o êxito de uma política pública é a adequada alocação de recursos para seu financiamento, o que normalmente se refere à programação de créditos orçamentários e às condições para a execução das despesas correspondentes. As limitações à execução orçamentária ao longo do exercício. A. Podem afetar a previsibilidade, mas nunca a tempestividade da disponibilidade de recursos. B. Podem afetar a tempestividade, mas nunca a previsibilidade da disponibilidade de recursos. C. Podem afetar a tempestividade e a previsibilidade da disponibilidade de recursos. D. Não afetam nem a tempestividade nem a previsibilidade de recursos. E. Não afetam a gestão de políticas públicas financiadas pelo orçamento. Ok, vamos lá então, mergulhar nesse assunto, que é crucial, né? Como é que as limitações na hora de liberar o dinheiro do orçamento público acabam afetando, assim, a entrega das políticas lá na ponta? A gente está se baseando aqui numa análise bem detalhada que veio de uma questão sobre orçamento público mesmo, sabe? Traz conceitos, lei, ajuda a gente a entender a mecânica da coisa. E a nossa missão aqui, nesse Deep Dive, é justamente essa, entender por que o jeito como o dinheiro sai, ou às vezes não sai do cofre público durante o ano, impacta tanto a capacidade do governo de fazer acontecer, né? Só para a gente alinhar aqui rapidinho, o orçamento público, ele tá lá na Constituição, o artigo 165 e tal, é basicamente o plano de voo financeiro do governo. Quanto acha que vai entrar de grana, onde pretende gastar. A ideia é dar uma previsibilidade, certo? Exato, é o mapa do tesouro, digamos assim. Mas a execução orçamentária, essa é a aventura em si. É quando o plano vira ou tenta virar realidade. Tem umas etapas, né? Programar a liberação, aí reservar o dinheiro para aquilo mesmo, o famoso empenho, depois conferir se o serviço foi feito, o bem entregue, que é a liquidação, para só então pagar. Entendi. O que é fascinante e um pouco complicado é que esse processo todo, que parece tão lógico no papel, na prática, ele muitas vezes emperra. É aí que entram as limitações. E que tipo de barreiras são essas? O que costuma travar esse fluxo? Olha, são várias coisas. Talvez o mais falado seja o contingenciamento, né? Ah, sim. Os cortes. Os cortes ou adiamentos de despesa. Às vezes para cumprir meta fiscal, às vezes é uma decisão política mesmo, mas não é só isso. Pode acontecer de o governo arrecadar menos do que esperava. A famosa frustração de receita. Exatamente. Ou então, pura burocracia mesmo. Processos que demoram, papelada, tudo isso pode atrasar a liberação da verba. E o problema é que essas coisas não são isoladas, sabe? Elas geram um efeito dominó. Faz todo sentido. E aí, na prática, como é que o gestor que está lá, sei lá, num ministério, numa secretaria, sente esse efeito dominó? Quais são as consequências diretas para ele? Basicamente, a análise que a gente viu aponta para dois problemas centrais. Isso afeta a tempestividade e a previsibilidade. São dois conceitos-chave aqui. Tempestividade seria o quê? O timing. Isso. É ter o recurso na hora certa. Pensa, assim, no dinheiro para merenda escolar que você mencionou. Se ele só chega no dia 15, quando as aulas começaram no dia 1º, a tempestividade foi para o espaço. Claro. E a previsibilidade? Previsibilidade é a segurança, a certeza de que aquele recurso que está no orçamento vai mesmo chegar, e vai chegar inteiro. Se o gestor vive com a espada do corte sobre a cabeça, como é que ele planeja? Como ele contrata? Como ele inicia um projeto? Fica muito difícil, né? Nossa, total. Então, não é só ter o dinheiro no orçamento, no papel. Ele tem que chegar na hora H e tem que ter uma garantia mínima de que vai chegar. Precisamente. Se a gente junta essas duas coisas, falta de tempestividade e de previsibilidade, o resultado é uma gestão muito mais difícil, muito menos eficiente. Imagina tocar uma obra ou um programa social sem saber quando o dinheiro vem ou quanto vem. Vira um caos. E a análise que a gente está usando traz um exemplo concreto disso, não traz? Algo sobre um programa social num ministério? Sim, ilustra bem essa situação. Pensa no ministério que tem lá a verba garantida no orçamento para um programa tipo Bolsa Família ou algo assim.
Aí vem um contingenciamento pesado no meio do ano. O resultado prático pode ser, por exemplo, atrasar o pagamento dos benefícios para as famílias. E pior, cria uma incerteza enorme se todo o dinheiro previsto para aquele ano vai mesmo ser liberado. Isso gera uma instabilidade terrível para quem depende do benefício e para o próprio gestor do programa. Nossa, fica muito claro como a ponta, quem depende do serviço ou do benefício, sofre diretamente com isso. Existe alguma lei, alguma coisa que tente, sei lá, blindar um pouco esse fluxo? Olha, tentar tenta. A própria Lei 4.320 lá de 1964, que é a Bíblia das Finanças Públicas, detalha as fases da despesa, sabe? Empenho, liquidação, pagamento, tá tudo lá nos artigos 60 a 70. E a Constituição também fala muito de planejamento. Mas, assim, a realidade é que a execução do orçamento é muito vulnerável, sabe? A essas pressões, sejam técnicas, tipo a arrecadação cair, ou sejam políticas, como os cortes por decisão governamental. O ponto central que a análise que a gente viu reforça é justamente isso. A tempestividade e a previsibilidade são muito frágeis nesse processo. Então, resumindo a nossa conversa aqui, o que tudo isso significa, no fim das contas? Que essas limitações na execução, esses cortes, atrasos, não são só números em uma planilha. Elas batem direto no quanto o dinheiro chega, a tempestividade, e no quanto, ou se ele chega, a previsibilidade. E isso compromete a capacidade real de entregar as políticas públicas. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez um pouco mais provocadora. O orçamento, a gente sabe, é um plano técnico, mas é também um documento político, né? Ele mostra as prioridades de um governo. Com certeza. Então, se a execução desse plano é sempre marcada por tanta incerteza, por tanto atraso, por tanta limitação, como é que fica a confiança da sociedade na capacidade do Estado de cumprir aquilo que ele mesmo planejou e prometeu? Fica aí a pergunta, né? Pra gente pensar.